Fala, galerinha. Cara, um momento interessante aqui, um momento interessante. O que eu vou te mostrar agora, nós já fizemos de certa forma parecido em outros momentos. Sempre que eu vou explicar algumas passagens da física, eu tento fingir para o aluno que eu estou lá pela primeira vez na frente do fenômeno físico, tentando entender o que está acontecendo. O ideal seria sempre ter um laboratório mágico disponível, né? O problema é que no laboratório as coisas nunca são tão bonitas quanto na teoria. A inexatidão das coisas, a imprecisão das coisas, bota as casas após a vírgula lá para longe, aí o uso da calculadora é indispensável. Ou seja, um curso que já é longo e chatinho ia ficar mais delicado ainda. Por isso, o nosso grande Einstein até falava, porque eu vou fazer uma experiência que o meu cérebro pode simular para mim, né? Porque, claro que nós não vamos deixar de lado a física experimental jamais, mas grandes avanços da física ocorreram no mundo das ideias, na verdade, para depois se manifestar da ponto de vista prático. Então vamos lá, galera, dá uma viajada comigo aqui. Primeiro a gente descobriu que o Coulomb, ao fazer experimentos com cargas elétricas, percebeu que a atração ou repulsão de duas cargas elétricas era diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e... Beleza? É isso aí. Historicamente o K no início não tinha essa cara, era 1 sobre 4π é 0. O K que é a constante elettrostática, certo? É relacionado com a permissividade elétrica dessa maneira, ó, certo? Então tu vê, ele chamou uma grandeza diferente chamada permissividade elétrica para dar uma roupagem mais interessante aí para a fórmula dele. Mas historicamente a gente usa o K como 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado, e a lei de Coulomb é escrita desta maneira. O ideal é que tu faça exercícios o suficiente para ficar bem fera nesse tipo de conta e nem precisa olhar mais para o formulário quando aparecer Coulomb na tua vida. Uma questão que eu acho que vale a pena eu comentar antes da gente ir para a parte ninja da aula. Vamos lá, uma questãozinha boa para colocar na prova, já a melhor questão da prova, eu diria. Essa é uma grande questão. 3 metros, Jezebel. Aqui vamos colocar uma carga de 4 vezes 10 na menos... A gente usa muito micro e milicoulomb, né? Vamos botar micro para ninguém se ferir aqui no experimento. Carga igual a menos 3 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então no livro pode aparecer micro, beleza? Vai aparecer inclusive, então já tem que se familiarizar. Apareceu aquele mizinho ali, não é o coeficiente de atrito. Não é o coeficiente de atrito, é a mesma letra. Mas significa micro, que é 10 na menos 6, que nem esse. Eu pergunto, se eu colocar uma carga ali de 2 vezes 10 na menos 3 coulomb, qual será a força atuando nela? Seria o nível 2, depois que a gente aprendeu a lei de Coulomb. As outras duas esferas estão fixas ou as... Todas fixas e puntiformes. Por que puntiforme, animal? É porque se ela tiver um tamanhozinho, só o fato da presença de outra carga elétrica ali vai distribuir carga dentro dela, entendeu? Então a gente tem que considerar que é tudo puntiforme. Se ela fosse pequenininha já ia fechar o cálculo, entendeu? Mas se ela fosse o tamanho de uma bolinha de tênis já não ia fechar. Cálculo bem bonito. Calculou para o positivo. É isso, é organizacional o problema. Não é mais teórico. A gente sabe a teoria. Duas cargas se atraem com a corrente de Coulomb. Agora tem duas cargas, não sei mais. Não viaja. Calcula a força que A faz em B, que B faz em C e pronto. Né? Aliás, vamos dar nome. A, B e C. Vou calcular a força elétrica entre A e C e vou representá-la, é um vetor. Vou calcular a força elétrica entre C e B, vou representar através de um vetor. E nós já aprendemos vetores, somar, subtrair, decompor. Concordam? Vamos que vamos. Força, eu vou fazer uma, tu faz a outra então. É K vezes carga A em módulo, vezes carga C em módulo, sobre D ao quadrado. Tranquilo?
Qual é o valor do nosso K mesmo? 9 vezes 10 na 9, 4 vezes 10 na menos 6. Não se esqueçam que o módulo não interfere nesse sinal. Isso aqui não é o sinal do número, pelo amor de Deus. Vezes o módulo de menos 3 vezes 10 na menos 6. Eu errei tudo. Aqui é 2. Concordam? Dividido por 3 ao quadrado. No vestibular vai ser 3, tá? Para poder fazer isso e agilizar a vida. Geralmente, se não é 3, é um número que dá para simplificar em cima. Então, nunca sair fazendo conta sem antes dar uma olhada geral no que está acontecendo. 2 vezes 4, 8. E olha que delícia, os expoentes. É mágico! 8 newtons. Claro que é tudo de caso pensado, assim como será no vestibular. Eu não fiquei pensando, né, nitidamente nisso, mas o cacuete levou isso. Beleza. Agora vai. Da esquerda para a direita. Ah, que beleza, garoto. Mais, não falei nada, falei sim é mais, os opostos, os iguais, da esquerda para a direita, o amigo disse. Bonito, força que A faz em C. Muito bom. Força que B faz em C. K, já vamos lá então. 9 vezes 10 na 9. Isso, menos 3 vezes 10 na menos 6. 2 vezes 10 na menos 3. 3 ao quadrado. Dá 1. Esse vezes esse dá 10 na 0, que é 1. Módulo de menos 3 é 3. 2 vezes 3, 6. Show de bola. 6 newtons. Esse é o módulo. E a direção? Vertical, muito bem. E o sentido? Agora sim. Os opostos? Ah, é para baixo ela. Antes é 6, então agora vão ser 3 quadradinhos do quadro. 3 quadradinhos do quadro, né? Antes era... Cada quadradinho eu estou usando como 2 newtons, para ficar bem bonito. Força que B faz em C. E agora? Calcula o vetor resultante, né? Duas forças somadas, como é que calcula nesse caso? Como? Sem medo, gente. Você pontilhada paralela, desenha o vetor resultante, que vai ser a força resultante. E aí? FR. Isso. FR ao quadrado é FAC ao quadrado mais FBC ao quadrado. FR ao quadrado é igual 6 vezes 6, 8 vezes 8, 100, raiz de 100, 10. Sim. Beleza, galerinha? Show de bola? Então tu vê. Ficou bem mais chato porque tu não está aplicando a lei de Coulomb uma vez só. Duas. Tem que ficar ligado nos sinais das cargas para saber se a força é atrativa, repulsiva. E aí volta para a matéria lá do começo do ano. Soma de vetores. Por isso que dá uma pimentada já. Essa questão quando cai na UFSC, cara, o índice de acerto é baixo. Pra caramba. Se tu treinar, tu acerta, cara. Não é terrível. E já jurei então. Vai ter na nossa provinha. Essa vai ser a melhor questão da nossa primeira avaliação do terceiro trimestre. E nem é tão absurda, né? Concorda comigo? Boa pergunta. Os opostos se atraem, tá popular. Mais e mais repele, mais e menos atrai. Beleza? Show? É isso aí. Ficou claro? Galerinha, olha só. Cara, é o momento perfeito para a gente discutir essa matéria que eu pedi para dar uma lidinha. É o momento perfeito. Quer ver? Vamos deixar aquilo ali latente que vai surgir uma nova maneira de fazer essa encrenca. Talvez uma maneira mais legal. Nós vamos começar a dar uma olhada agora em campo elétrico. Que campo que a gente já conhece um pouquinho? Campo gravitacional, né? A gente aprendeu um pouquinho. Tu vê, na verdade essa ideia de campo é uma ideia matemática que o matemático Gauss, certo? O mesmo que desenvolveu algumas equações de espelhos já pra gente, né? E de lentes. Esse matemático alemão, bicho era encarnado. Ele começou a ter uma ideia matemática diferente para representar fenômenos assim, ó. Fenômenos misteriosos que ocorrem sem a gente enxergar a coisa, ó.
né? Essa força que atua no giz, a força da gravidade, é uma força de campo. Lá no primeiro ano a gente bate um papo rápido, tem força de contato e força de campo, né? O campo gravitacional, quando a gente vai representar ele, se aqui tem um planeta, uma certa massa, a gente pode representar com linhas, ó. Essas linhas são chamadas de linhas de campo gravitacional. E no caso da massa, essas linhas são sempre convergentes. Beleza? O que é um campo gravitacional? É uma região do espaço influenciada por uma massa. Ou seja, nas proximidades de uma massa. E graficamente o homem teve essa ideia de desenhar, fazer setinhas para representar esse campo. Deixa eu ver se é verdade. Solta um asteroidezinho. Solta um asteroidezinho. Aqui. Ah, tá, entendi, professor. Na linha o asteroide não vai. Não viaja. Teriam infinitas linhas, entendeu? Eu só não fico fazendo essas infinitas linhas para continuar a vida, certo? Sem ficar fazendo as linhas. Mas elas estão ali. É linhas de campo. De que tipo de campo? Muito obrigado. Porque é a região do ambiente influenciada pela presença de uma massa. Estamos embebidos em um campo gravitacional. Tranquilo? Se nós formos brincar com ímã, aquele ímã clássico, né, do Papaléguas, por exemplo, tem uns ímãs de desenho em forma de ferradura, né? Meu Deus, que isso? Tudo bem? Ímã não é positivo e negativo, como nós veremos. Ímã, ele está neutro. Ímã tem o polo norte e o polo sul. Esse nome se deve ao fato de quando tu pega uma magnetita, que é um ímã natural, uma rocha, né, ou um ímã mesmo que tem na tua casa, tu pendura ele por um barbante, ele oscila até que um ponto aponta para o norte, o outro ponto aponta para o sul. A gente chama de polo norte do ímã que aponta para o polo norte e polo sul do ímã que aponta para o polo sul. Não é positivo e negativo, não dá choque. E aí o seguinte, ó, quando a gente vai desenhar as linhas de campo magnético, a gente diz que elas emergem no norte e penetram no sul. Mas essas linhas circulam depois por fora, se conectando de novo. Eu vou me preocupar em desenhar só essas linhas aqui dentro, ó. Existem a continuação delas, tá, galera, aqui em volta. Seria bem bonita essas linhas de campo aqui em volta, mas eu só quero desenhar as linhas de campo ali dentro. Linha de campo o quê? Magnético, é o ímã, show de bola. Campo magnético é uma região do ambiente, do local de estudo, influenciado pela presença de um ímã. E futuramente nós entenderemos o que está acontecendo dentro do ímã para gerar aquele campo magnético. Porque acreditem, tem cientistas que alegam que campo magnético não existe. Sim, você está dizendo que o ímã é um delírio? Não. Ele explica aquele fenômeno de uma forma bem diferente. Bem diferente. Eu fiquei espantado também quando eu fiquei sabendo disso. E triste de ter ficado sabendo disso aos 30 e poucos. Queria ter ficado sabendo disso uns 10 anos antes, né? Mas tu vê, a universidade, às vezes, o conhecimento não basta só estar certo, entendeu? Tem que ter também o QI, o quem indique, entendeu? Então a cultura humana ela é bizarra, né? Muitas coisas, às vezes, melhores deixam de vingar porque alguém não gostou, certo? Ou porque contrariou o sábio mais velho, certo? Mas tu vê então, né? Depois eu vou contar uma historinha para vocês que vai ficar fácil de entender por que assim como força centrífuga, campo magnético é algo fictício que a gente usa para explicar alguns fenômenos que não entendíamos bem, certo? Mas, o que é isso aqui? Campo magnético. Vai cair no vestibular essa ideia de campo magnético e nós estudaremos ela profundamente não, basicamente, logo. Mas hoje é campo? Se eu disse que campo gravitacional é uma região influenciada por uma massa, campo magnético, região influenciada por um ímã, o que seria campo elétrico? Olha que legal, já sabes a definição de campo elétrico sem eu ter falado. Só por conexão tu mesmo concluiu. Campo elétrico é uma região do meio influenciada pela presença de uma carga elétrica. Show de bola! Vamos então representar o campo elétrico no entorno de uma carga positiva, usando linhas de campo. É o nome. Linhas de campo elétrico agora. Beleza? Professor, mas me parecem iguais as linhas de campo gravitacional e magnético. São linhas. São linhas, por isso que são iguais. Linhas de campo representam o campo. Sobrenome é só para te lembrar que tipo de campo que está representando. Frescura.
Cientistas olharam para isso e pensaram, como representar graficamente aquilo, já que é invisível, já que não vemos? Vamos pegar uma carga minúscula aqui para raciocinar. Uma carga de teste, é o nome técnico dela, tudo bem? Carga de teste. Essa carga de teste é positiva. Via de regra, se fala só uma carga de teste, supõe que ela é positiva, a menos que te falem uma carga de teste negativa, tudo bem? O cientista pega a carga de teste e bota ali. Positiva essa carga de teste. Para onde é que ela vai? Para cima. E aqui? Aqui. Aqui. Ali, ela fez com a mãozinha certinho. Ali. Então é isso, né, galera? Aí os cientistas, então, legal. Então, a partir de hoje, quando quisermos representar o campo elétrico no entorno de uma carga, basta pegar uma carga de positiva e abandonar ela ali em volta. Para onde ela for, vai formar uma linha. Quantas? Vamos parar por aqui que tá bom, certo? Onde é que tu acha, deixa eu de castigo, depois eu arrumo, onde é que tu acha que o campo elétrico é mais forte, em A ou B? É intuitivo? Vocês percebem que em A as linhas de campo estão mais próximas e em B mais afastadas? Primeira regra geral sobre linhas de campo, que serve para os outros campos também. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Quanto mais afastadas, menos intenso, menor a força do campo, bem popularmente falando. Beleza? Tranquilo? Nada demais até agora, né? Isso é uma carga isolada, no meio do nada, tá vendo? Não existe nada em volta dela, só a carga. Porque geralmente as cargas não estão isoladas, né? Tem outras cargas em volta. Uma carga negativa, como é que seria as linhas de campo? É, porque a carga de teste continua sendo... Isso, aí atrai, tudo bem? Tranquilo? Não vamos fazer mais do que essas porque infarta, né? Ô galerinha, olha só. Era pra estar perfeito, redondinho, tudo do mesmo tamanho, tudo, sabe? Era pra estar lindo, mas vamos realizar a nossa vida aqui. Certo? Então a carga é pontual, então era pra ter a mesma distância perfeita aqui em cada uma delas, era pra ser tudo simétrico, tudo lindo. Certo? A apostila deve ter desenhos muito mais bonitos que o meu, ou não? Olha que estranho, não. Estranho. Agora olha só. Não tem desenho, lamentável. A gente diz então que o campo elétrico de uma carga positiva é um campo de afastamento ou divergente. Esse aqui é um campo de aproximação ou convergente, né? Nada demais. E se eu pegar uma carga positiva e uma carga negativa, como é que será que vai ficar essas linhas de campo? Pega uma carga de... e solta. Positiva? Aqui ela vai querer ser empurrada para lá por essa e atraída por essa. Ela vai fazer uma curva bem bonita, essa carga. Aqui também. Aqui a carga seria aproximada, né? Aqui a carga seria repelida para o além. Aqui ela faria uma curva, talvez encostasse, talvez não. Aqui ela faria uma curva. Só com algumas linhas de campo. O sujeito olha isso e ele pensa, realmente, físico é um bicho doente. Mas na verdade, se tu pegar uma folha de papel sulfite, colocar embaixo duas cargas elétricas, certo? Uma positiva e outra negativa, que tu pode gerar por atrito, por exemplo, lembra? Certo? Esfrega duas coisas, bota uma aqui e outra aqui, sem encostar no papel, senão rola uma eletrização por contato. Joga ali malha de ferro em cima desse papel sulfite. Cara, vai aparecer essas linhas, a malha de ferro vai ficar toda alinhadinha, bem bonitinho, muito parecido com o que a gente fazia na Feira de Ciência para ímãs. Então aquelas linhazinhas, elas não são uma doença. Elas existem, dá até para fazê-las visíveis, usando algum tipo de aparato bem simples, tipo papel, cargas elétricas, ferro em pó. O ideal seria botar mais cargas, mais uma aqui, tá vendo? Porque aqui entre as cargas, aqui o campo é mais intenso que aqui, ó. Tu consegue perceber as linhas mais próximas, as linhas mais distantes. Beleza? Legal. Tô adorando, professor, desenhozinho. Tá gostosinho, pode pedir para desenhar, eu vou fazer. Certo? Pois é, às vezes o vestibular cobra mesmo a noção de como é que se desenha uma linha de campo. Beleza? Então uma discursiva, isso aqui tu vê, é muito chato de fazer, né, cara? As primeiras vezes que vai fazer fica pior que a minha, eu juro. E se for fazer no computador, pô, fica a linha, né, fica bem perfeitinha e tal. Por isso que não é muito provável que cobre algo disso. Mas saber, né, que é divergente ou de afastamento, convergente de aproximação, isso é importante. Mas a física ela é feita de resultados, de números. Nós queremos medir e aprender a calcular um campo elétrico.
Porque se eu tenho uma carga aqui, ó, positiva, fixa no meu laboratório, e em volta dela tem algo misterioso acontecendo. Concorda comigo? Eu quero é calcular. E eu quero calcular aqui, eu quero calcular ali o campo elétrico, ali, eu quero saber calcular ali, aqui também, e vamos começar por ali hoje. Ali, quero ali não, nem ali nem ali, quero aqui. Pô, cara, tá no laboratório, tem todos os equipamentos do mundo à tua disposição. Eu só vou precisar de poucos. Eu vou precisar de um equipamento para eletrizar algum corpo com uma carga conhecida, certo? Ou de uma carga conhecida por algum motivo. Existem eventos químicos, por exemplo, que nos deixam lá um cátion ou um ânion com uma carga que a gente já conhece. Então tu vê, é muito útil às vezes usar uma reação química para obter uma carga conhecida. Pego esta carga conhecida, amarro num aparelho de medir força, o famoso dinamômetro, coloco esta carga que eu chamarei de carga de teste, boto ela no maldito ponto que eu desejo calcular o campo e meço a força. Só que como é física, não é achismo, nós vamos fazer uma experiência. E não vamos usar apenas uma carga de teste, vamos usar várias para garantir que o fenômeno é verdadeiro, não é uma alucinação. O certo seria usar cargas de microcoulomb, lembra? Porque uma carga de 1 coulomb é uma carga assassina. Mas aqui no laboratório virtual, para facilitar o entendimento matemático da brincadeira, nós vamos usar cargas mortais, não encostem nelas. Aqui, 2 coulomb, 4 coulomb. Por quê, professor? Por que não bota 2,14? Pelo amor de Deus, para não infartar na hora de raciocinar. Beleza? Por que ele está somando 2, professor? Para ficar mais fácil de entender o que vai acontecer com a força. Tranquilo? E tu mesmo diz. Dinamômetro, ali que era o ponto, né? Então morram os outros pontos. Deixa eu ver. Sim, é verdade. 30 newtons, eu juro. Deu 30 newtons. No laboratório, um número do mal. Um saco para medir. Os equipamentos tudo torto, tudo errado. Tudo bem. Aqui é tudo bonito. Fala, por favor. Como é que tu sabe disso, cara? Porque o mundo é óbvio, algumas coisas são óbvias, né? A física, algumas são intuitivas e lógicas, outras não. Cuidado, aqui tá legal. Dobrou a carga pela lei de Coulomb. Quando dobra uma das cargas, dobra a força, não foi o que a gente brincou esses dias? Deixa eu ver se faz sentido. Triplicou a carga, triplicou a força. Uma pessoa normal falaria, que idiota, mas um gênio da ciência que procura uma explicação, o cálculo do campo elétrico, ele olha e diz, sim, acabo de ter uma ideia e vou revolucionar a ciência com a ideia de campo, mas não a ideia intuitiva, a ideia teórica, a ideia matemática. Se eu quiser calcular o campo elétrico ali, basta pegar o valor que atua numa certa carga de teste e dividir pelo próprio valor da carga de... Deixa eu mostrar para vocês por que isso é tão eficiente. São grandezas vetoriais, força e campo elétrico. Vamos calcular mentalmente aqui, quanto é que deu 30 por 2? E 60 por 4? 15. E 90 por 6? Claro, porque eu só multipliquei por 2 em cima e embaixo a fração, multipliquei por 3 em cima e embaixo a fração, concorda comigo? Ou seja, essa força de 30 newtons não foi produzida, aliás, né? Quando eu faço o cálculo aqui, para mostrar que tanto faz a experiência que nós usamos, primeira, segunda ou terceira, eu vou usar do meio. 60 newtons dividido por 4 coulombs, que dá quanto mesmo? O que significa 15 newtons por coulomb, meus queridos? Que cada coulomb que eu boto ali recebe provocados por aquela que eu nem conheço. Nem sei quanto vale. Não sei quantos coulombs ela tem. Olha que interessante. Eu não preciso nem conhecer a carga geradora. Não preciso nem saber qual é a distância do ponto estudado até ela. Morra ela, não sei. Mas eu sei que naquele ponto, ela e mais ninguém está gerando 15 newtons por... Se eu botar 2 coulomb e 3 e 4, sim, e 5, 75, beleza? E 2 pontos... Ah não, aí não avacalha, aí faz a continha.
É por isso que tem a formuleta aqui, ó. O que é o E? Intensidade de campo elétrico. É a intensidade do campo elétrico. Aí o cara daqui a pouco chama de campo elétrico, certo? Campo. Calcula o campo. Mas aí é entre nós, né? Porque pode ser gravitacional, pode ser magnético, certo? A questão, certo, vai falar campo elétrico. Calcule o módulo do campo elétrico. Só tem um detalhe, se é uma grandeza, eu preciso representar esse vetor. Alguém sugere como é que eu representaria? Eu vou trazer o ponto para cá só para o vetor caber. Na horizontal para a direita. Se afastando porque é positiva, né? Na horizontal, se a carga estivesse bem aqui, ó. Como a carga está aqui, ó, beleza? Ou seja, tu tira uma linha que sai da carga até o ponto e faz nessa direção. Se fosse negativa, certo? Esse é o campo elétrico. Se eu fosse fazer esse estudo no laboratório mais próximo da carga, o que aconteceria? Ia dar um valor maior das forças para as mesmas cargas de teste, tudo bem? Se eu fosse fazer o teste aqui, para as mesmas cargas as forças seriam menores, né? Por isso que a gente já sabe intuitivamente, quanto mais próximo da carga original, né? A carga geradora do campo, maior é o campo. Quanto mais afastado, menor é o campo. Tu vê, né, cara? Eu lembro que o professor falou isso, tudo bem, aceito. Só que apesar da ideia ser boba, tu não acorda no outro dia falando, campo elétrico, já sei o que é campo elétrico. Pode perguntar, o que é campo elétrico? É uma região influenciada pela carga elétrica. Mas, sabe, não quer dizer que aquela maneira, não, pode fazer a perguntinha também que eu faço a continha. Mas mesmo acertando as contas, falava campo elétrico, o cara fica arrepiado. Hoje tu pede um professor de física, aula, teste, dá uma aula de campo elétrico. Ele vai se borrar todo, porque é uma matéria que todo mundo é meio cabreiro. Para que tu acorde um dia e fale, campo elétrico, não, eu manjo do fundo do coração de campo elétrico. Não é só fazer a conta ou decorar a definição, né? É estar familiarizado, é por isso que exige tempo de contato. Se vocês não tiverem algumas tardezinhas com exercício de campo elétrico, tal, até o final do ano a gente faz de vez em quando exercício de campo elétrico, ele não vai estar seguro, entendeu? Vai chegar no vestibular todo agoniado. Então é importante, hoje à tarde ou amanhã, até o final de semana, arriscar umas continhas envolvendo isso aqui, ó. Hoje, né? Hoje a gente vai fazer já umas. Quantas perguntas clássicas básicas? 3. Ou eu forneço e peço... aquela questão ali dá para resolver ela de uma forma diferente, então. Finge que eu ainda não tinha a carga 2 ali. 10 a menos 3. Não dá para calcular o campo elétrico resultante no ponto desejado? Faz a mesma coisa, calcula o campo elétrico da carga A, calcula o campo elétrico da carga B, todos no ponto C, e depois disso, acho o campo elétrico resultante. Se eu sei o E e sei a carga, está dividindo, passa e calcula A. O problema é que, com o que eu te falei aqui, só dá para calcular um campo elétrico se trouxer os equipamentos, né? Concorda comigo? Calcule o campo elétrico aqui. Será que tem campo elétrico aqui? Deixa eu ver. Urda, cheio de coisa elétrica à minha volta. Tem que ter campo elétrico aqui. Será que é seguro esse campo elétrico? Porque esse campo elétrico é muito intenso, pode fazer mal ao organismo. Espero que sim, né? Será que algum órgão governamental teve nas nossas salas de aula medindo o campo elétrico em cada maldito ponto? Próximo do ar-condicionado, será que não é maior? Próximo do projetor ligado? E a lousa digital? Será que não é perigoso estar próximo da lousa enquanto ligada? Alguém deve ter vindo aqui medir o campo elétrico, né? Não, isso aí é muito caro. Na verdade, eu acho que o cara que fabricou a câmera deve ter feito um estudo sobre o campo elétrico no entorno desse equipamento. O fabricante da lâmpada deve ter feito um estudo do campo elétrico que ela emite em volta dela, concorda comigo? E assim cada equipamento. Aí o Inmetro, quando o equipamento é lançado, faz um monte de teste e verifica. Não, os engenheiros têm razão. Se tu usar o teu iPhone a 30 centímetros do teu cérebro, não vai dar câncer, tá tranquilo. Vocês sabem, né? Que se tu ler o manual, fala pra tu usar o telefone a 30 centímetros do rosto. Te juro, não é piada. Porque próximo, o cálculo fica um pouco grande do campo elétrico. E aí, professor? Não, relaxa. O Sol, ele é muito mais terrível do que o teu celular. Beleza? Porém, a gente tem que ter um pouco de cautela, né, galera? A gente tem que ter um pouco de cautela. A ciência é feita de cautela também.
Então tu vê, né, cara, eu não vi ninguém ainda fazer 100 anos usando celular, né? E óbvio, seria um absurdo, porque o celular tem muito menos tempo que isso. Na hora que as pessoas começarem a morrer de velhas usando o celular a vida toda, a gente pode garantir, né, que é seguro. Até então os cálculos sugerem que sim, mas há indícios também de que, né, pode haver alguma influência. Agora olha só, vamos pegar essa questão que foi um exemplo, não foi? E vamos tentar fazer ela de outra forma. O problema é que eu não posso usar esta formuleta que eu acabei de te mostrar. Deixa eu melhorar aqui o nosso formulário. Isso que eu acabei de apresentar para vocês, o que é mesmo, galera? É a definição de campo, a definição matemática de campo elétrico, concorda comigo? E a definição teórica é uma região influenciada por uma carga elétrica, certo? Eu forneci essa situação para vocês, né? Disse que aqui era 3 metros também, certo? Não fiz nenhuma alteração. Só que antes de colocar esta carga de 2 vezes 10 na menos 3, vou guardar ela aqui no laboratório, longe do experimento. Olha como está longe, no armário blindado eletrostaticamente, olha que incrível. Tirei a carga. Quer dizer que a força subiu. Não tem por que ter força. Existe força entre essas, concorda comigo? Mas ali tem força? Força no quê, se não tem nada ali? Mas é um ponto que eu estou estudando no meu laboratório. Se eu pegar o equipamento usado na nossa primeira conversa, qual, professor? O dinamômetro. Pegar uma carga de teste, pode ser até ela, eu poderia, né, colocar ali e fazer um cálculo através desta fórmula. Eu mediria a força com o dinamômetro e saberia o valor da carga. Afinal, fui eu que eletrizei o corpo. E aí, mataria a questão. Mas eu não quero usar mais equipamentos. Nunca mais usaremos equipamentos. Vamos botar fogo no dinamômetro. Uf, ferrou. Agora nós vamos ter que calcular tudo na teoria. O dinamômetro está caro, novo. Pegou fogo, não dá mais. Como é que nós vamos fazer a brincadeira sem equipamentos agora? Só teoricamente. Nós já sabemos calcular a força. Como é que se calcula uma força elétrica? Lei de Coulomb, concorda comigo? Eu tenho o direito de colocar no lugar desta força, esta fórmula? Sim, né? Pensa bem, vamos pensar assim, ó. Essa aqui era a carga Q1. E essa que eu coloquei naquele ponto para fazer o estudo era a carga Q2, que foi variando ao longo do estudo. Tudo bem para vocês? Então eu acho que é justo. Se eu for chamar campo elétrico igual força, eu vou dizer que é K vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2 dividido por D ao quadrado. Quem é que vai embaixo? Qual que? 1 ou 2? Só para ver se a galera tá ligada, né? Quem é o Q1? É a carga que estava fixa no laboratório, a geradora do campo. Quem é a Q2? Eram as cargas de teste. A divisão foi pela carga de teste que a gente fez, né? Então é o Q2, concorda comigo? Se tu faz divisão de fração, é a primeira. Essa aqui vai cancelar com essa, ó, um número dividido por ele mesmo. Né? 1 sobre Q vai ficar Q2 dividido por Q2 dá 1, né? Como é que vai ficar a nova e última fórmula de campo elétrico? K vezes Q sobre D ao quadrado. Olha para a fórmula do campo elétrico, olha para a lei de Coulomb. Qual é a diferença? Lei de Coulomb, campo elétrico. Né? Lei de Coulomb, campo elétrico. Certo? Muito simples, né? Tranquilo? Acabou, tá? Por enquanto é isso. Nós vamos ter agora que se entupir de exercício que envolva lei de Coulomb, que envolva a definição de campo elétrico ou que envolva a fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Esta é a definição. Esta aqui, o nome desta fórmula é campo elétrico gerado por uma carga. Observe que para calcular o campo elétrico gerado por uma carga, eu tenho que saber a constante eletrostática, a carga geradora, ou seja, eu tenho que conhecer essa carga se eu quiser usar aquela fórmula. No laboratório eu não conhecia, lembra? E eu também tenho que saber a distância até essa carga geradora. Então tu vê, quem é, o aluno se enrola às vezes em lembrar quem é quem, meu Deus, quem é a carga geradora? Quem é a carga de teste? Ai meu Deus, relaxa. Relaxa que é a primeira maldita aula inteira de eletrostática. Nós vamos ter bastante tempo aqui para brincar.
Anota aí, qual foi a resultante mesmo? 10. Marca aí que nós vamos agora fazer essa questão de uma forma bem diferente. Vamos ver. O que se faz? Olha só, o negócio é o seguinte. Faz com o dedinho, para onde aponta o campo elétrico que a carga A gera aqui no ponto C? Pode errar. Deixa eu ver. Cargas positivas, o campo é divergente, então nesse ponto, né? Concorda comigo? Será que a gente pode calcular o valor desse campo? Temos o K, constante eletrostática, temos a carga geradora e temos a distância, não é isso? Essa carga B deve gerar um campo elétrico no ponto C, né? Para onde? Para onde? Para baixo, parabéns. Eu sei que o módulo vai ser menor. Concorda comigo? Porque as distâncias são as mesmas, mas o módulo dessa carga é menor, então vai ser menor a setinha. Depois, se eu ver que a setinha ficou desproporcional, eu redesenho. Eu vou calcular o campo elétrico que a carga A gera no ponto C. Tu vai calcular o outro. Campo elétrico gerado... Eu vou fazer assim primeiro. Vamos ver. Ih, não dá. Eu não tenho a força. Então não deu. Olha que pena. Então vamos para outro. Eu faço isso porque o aluno às vezes e aí ele trava. Mas tem duas opções. Trava nas duas. Depois me chama, pô. Então não deu uma. Olha que beleza. Vamos de segundo. O valor do K. Vai decorar. 9 bilhões. A carga geradora. 4 vezes 10 na menos 6. Distância da carga geradora até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. 3 ao quadrado, glória ao 3, é igual 4 vezes 10 na 3, unidade de campo elétrico. Isso! Newton por Coulomb. Não precisa decorar, porque quando tu esquecer, tu olha para a definição. Força é Newton, já está acostumado, eu tenho certeza. E Coulomb é relativamente novo, mas a maioria já está ligado que é Coulomb. Newton por Coulomb. Show de bola. O que significa dizer que a carga A faz um campo elétrico de 4.000 Newton por Coulomb? Cada maldito Coulomb colocado ali vai ser empurrado com 4.000 newtons para a direita. Ô, professor, não está exagerado? Não, porque as cargas elétricas são diminutas sempre. Certo? Microcoulomb, milicoulomb. Então, não, tá bem realista. Lá estava um absurdo. O valor das cargas usadas, né? 2, 4 e 6 mortais, cargas assassinas. Aqui não, aqui tá tudo tranquilo. Eu calculei o EA. Já fizemos até a seta. Agora é contigo. É quem? EB, né? EB. Obrigado é o valor da constante eletrostática. Tu vê, né? Eu não usei um módulo que era positivo, né? Menos 3 vezes 10 na menos 6. 3 ao quadrado. EB igual 3 na 3 newtons por Coulomb. Beleza? Por que o menos não faz sentido? Porque trata-se de uma grandeza vetorial. A seta está dizendo o resto sobre ela. Se tem dois vetores, um apontando horizontal para a direita, outro vertical para baixo, dá para calcular o campo elétrico resultante? Com certeza, pontilhada paralela. É para lá que aponta o campo elétrico resultante. Já que são grandezas vetoriais, olha que legal, a garota percebeu que os catetos são 3 e a hipotenusa será 5. O campo elétrico resultante é 5 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. O correto seria ER ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais EA ao quadrado mais EB ao quadrado. Tranquilo? Pitágoras, né? Triângulo retângulo, que é calcular a hipotenusa. Se tratar de um triângulo pitagórico, abraça a causa, né? Finalmente, a questão pedia a força. A força que ia atuar numa partícula colocada no ponto C. Qual era mesmo o módulo dessa partícula? Estava guardado, tá vendo? Ó, blindagem eletrostática. Pô, vamos tirar do armarinho com a blindagem eletrostática, vamos colocar ali. Quando eu colocar esta carga ali, ela vai estar sujeita ao campo elétrico resultante, não é isso?
campo elétrico é força sobre carga. Qual é o valor do campo elétrico no ponto C? Obrigado, amigo. 5 vezes 10 na 3. Eu quero saber a força. A força atuando em que carga? Naquela, né? Ela é que foi colocada ali. Ela vai fazer o papel de carga de teste. 2 vezes 10. Passa multiplicando. 2 vezes 5. E 10 na menos 3 com 10 na 3. 10 na 0, que é 1, né? Então, continuou dando os 10 newtons anteriores. Beleza? Então, essa é uma coisa legal fazer dessa maneira aí pra gente começar a se acostumar. Aí eu só sei o campo elétrico. Mas tu vê a vantagem. A vantagem de saber o campo elétrico da região é que, de certa forma, tu saberá a força em qualquer carga existente ali. É muito melhor conhecer o campo elétrico do que conhecer a força que atua numa carga específica. A não ser que eu saiba quem é a carga específica, que eu posso colocar o campo elétrico, que dá no mesmo. Beleza? Então, muito interessante. Essa é a grande questão do campo elétrico. Resumindo, os aparelhos todos, os campos elétricos foram calculados, definidos, não só teoricamente como experimentalmente, e a maioria é relativamente seguro. Vamos evitar abusos, não dorme com o teu celular debaixo da fronha, por exemplo. O travesseiro não vai te ajudar a absorver menos ondas de rádio. Há indício de que pessoas que moram em próximos de antenas, né, adoecem um pouquinho mais que as outras pessoas, mas não tem nada confirmado, aparentemente é seguro mesmo quem mora próximo de antenas. O ideal, então, é tu ter um pouco de cautela e, quando tu puder, dar uma evitada, né? Certo? Botar o celular um pouco mais distante do teu corpo, na hora de dormir, ao menos. Né? Se puder, se a tua profissão permite usar um fonezinho mais seguro do que todo o aparelho aqui na orelha, né? Então, quem usa um fonezinho já diminui um pouco da radiação. E nós estamos falando de pessoas, de repente, que passam o dia assim, né, cara? Certo? Né? Não pessoas que volta e meia ligam. Assim já é mais seguro. O dia todo assim é menos grave do que assim. Beleza? Então, por quê? Porque com o dobro da distância, 4 vezes. E daqui, que está encostado, para cá, né, infinita vezes mais distância, né? Beleza? Então, assim, na verdade, diminui, né, 90 e poucos % a incidência da radiação. Certo? Então, por isso que, se tu for ler no manual, ele vai ter essas dicas, né? No caso do homem, o ideal é botar mais afastado. Aqui também é mais preocupante, né? Deixa mais longe, que é melhor câncer em outro lugar, né? Câncer na próstata. Certo? Na próstata. Bota na próstata, né? E não bota aqui na frente, que, certo? É perigoso. Eu tenho mais certeza de colocar o celular na próstata. Caminho daquela. Eu falei que no bolso de trás. No bolso de trás. Na próstata deve ser desagradável. Se o dedo deve ser desagradável. E vocês não vão trocar de assunto, porque eu tô com 30 e poucos. Tá? Sabe, né? Quarentinha vai ter que entrar na dança dos dedinhos, então. Vamos mudar de assunto que me abalou, me abalou. Ó, pessoal, vamos usar esses exemplos que eu acabei de fazer. E vamos resolver os exercícios da página. Arrisca lá, ó. Página 9 me parece interessante. Esses vão ser os vídeos que vocês estão de hoje. 9 e 15, hein? 9 e 15. Página 9, página 15 para fazer agora. Empacou, chamou. É muito importante vocês tentarem agora, porque é normal dar uma travadinha nesse começo. Eu vou na carteira, te ajudo e não vamos mais se incomodar. Vamos que vamos. Uma bela tarde para aprender física.